aqui para gravar, para a gente poder falar, pessoal. Então, gente, o capítulo de hoje, né, fala sobre exercício e bem-estar psicológico. Né? Olhada aí. Então, o que seria esse bem-estar psicológico, né, de que fala o capítulo, né? Então, ele inicia aqui falando, né, que nós temos aqui, devido à modernidade, à tecnologia, né, nós temos uma série de coisas boas, né, entre aspas, né, para facilitar a nossa vida. Telefone, celular, internet e outras coisas, né? Mas mesmo com todas essas facilidades que a gente tem na vida hoje em dia, parece que as coisas estão ficando cada vez mais pior. Então ele vai falar aqui de ruído, de poluição, inflação, desemprego, racismo, sexismo, abuso de drogas, né? Então, na verdade, a gente vive numa sociedade que a gente diz que ela é próspera, né? Que ela é do futuro, mas ela não conseguiu eliminar a grande maioria dos problemas que as outras sociedades passaram. Então, a gente pensa assim, né? Deveria estar melhor, né? Mas está ficando pior. Então, aí ele vai falando aqui, né, sobre a questão das doenças psicológicas. E, por exemplo, nos Estados Unidos, né, mas se a gente for pegar aqui no Brasil, e principalmente nesse período agora de pandemia, né, os transtornos mentais eles estão aumentando com o passar do tempo. E principalmente ansiedade e depressão. Então, já lá nos Estados Unidos tem uma porcentagem aí já de 17 a 11% das pessoas entre 15 e 54 anos, elas já estão sofrendo mais, né, com essa questão da ansiedade e a depressão. E muitas vezes as pessoas, né, elas lidam com essa situação buscando buscando atendimento psicológico, aconselhamento, ou então um acompanhamento psiquiátrico com drogas. Só que nesse capítulo aqui ele vem explicar que o exercício ele pode estar ajudando, né, no combate a esses transtornos, tudo bem? E ele vai agir aonde, né? Com aumento de sensação de bem-estar geral, né? E o que seria, né, esse bem-estar, né, que ele está falando aqui? Como uma pessoa pode buscar esse bem-estar? Esse bem-estar, gente, ele é subjetivo de cada um, tá? Para início de conversa. Cada um tem uma ideia, né, ou determinada coisa que faz com que ela se sinta bem. Então é muito subjetivo. Por isso que a gente sempre fala dentro da psicologia que o importante é que você tem que buscar o seu autoconhecimento. Porque você autoconhecendo a sua cabeça, o seu corpo, você começa a evitar entrar em certas situações, né, que vão lhe causar mal-estar. Né? Ele fala aqui que esse bem-estar ele é subjetivo, né? Ele é um bem-estar psicológico, é um bem-estar emocional. Só que eles são usados na literatura de maneira diferente. Tá? Mas quais seriam, né, aqui para a ciência, né, as dimensões desse bem-estar? Que é a primeira pergunta de vocês. Né? Então, esse bem-estar aqui, ele se separa em 6 dimensões. A primeira é a de autoaceitação, que são visões positivas de si. Então, se você aceita o seu corpo, você aceita a sua aparência, você aceita como se veste, né? Então, isso aí é importantíssimo.
E se você começa a se autoaceitar, você começa a ter visões positivas de si mesmo. E normalmente a gente tem muita dificuldade em relação a isso, né? Porque a gente já vive numa sociedade que é meio punitiva, né? Que é até vindo da religião isso, né? O próprio Freud, dentro da psicologia, ela falava, né? Que a religião, ela está baseada numa situação de culpa, né? Onde você tem que se sentir culpado, né? Para você se livrar dos seus pecados. Né? E isso, né? Para a psicologia, causa um mal danado, né? Se você viver se culpando. Para a psicologia é muito importante o reforço, né? Eu sempre falo para vocês que vocês têm uma visão positiva de si mesmo. Né? Outra dimensão aqui, a relação positiva com os outros, né? De confiança, atenção e relações de empatia. Né? Então, às vezes tem pessoas que são muito egocêntricas, né? Elas não buscam se relacionar, elas buscam apenas o bem-estar delas. Né? Elas não se preocupam que o outro está passando por uma situação difícil, né? Às vezes tem que se deslocar, às vezes tem pessoas que estão trabalhando, né? Aí tem que se deslocar para outro canto, né? E estão correndo risco por aí, né? Então, muitas vezes a gente não consegue se colocar no lugar do outro, tá? Então, essa dimensão das relações positivas. A outra é da autonomia, né? Que é autodeterminado com motivação intrínseca e padrões autorreferenciados. Então, o que promove bem-estar? É você ser autônomo, né? Muitas vezes a gente fica muito dependente dos outros, a gente espera muito dos outros, a gente quer que o outro faça aquilo e etc. A gente não se automotiva, né? A gente não busca, isso aqui é bom para mim, então me dá aqui que eu quero, né? Eu vou lá atrás, né? A gente espera sempre, né, que o outro vá lá, não, tá aqui para você, né? De mão beijada, né? O domínio ambiental, né? Que é o domínio real do ambiente para o atendimento aos valores pessoais, né? Esse ambiente aqui é no sentido do seu espaço, né? Onde você vive, com quem você se relaciona, né? Não é o meio ambiente, né, em si, né? Mas os locais, né, por onde você passa. Né? Então, tem muitas pessoas que elas entram, né, em determinados lugares e não sabem como agir. Né? E isso dificulta um pouco para elas. Outra dimensão aqui que ele fala também do bem-estar é o crescimento pessoal. É a sensação de desenvolvimento e autorrealização com o passar do tempo. É você fazer alguma coisa, né, e ver que aquilo te ajudou a crescer, né? Isso também traz um bem-estar danado. E o último aqui que eu acho também muito, muito importante é o propósito da vida. Né? Todos nós temos que ter metas na vida. Né? Porque senão a gente não vai saber para onde a gente está indo. Né? Então, a gente, aqui para a ciência, dentro do livro de vocês, o bem-estar ele se divide nessas dimensões. Tá? Então, essa seria a primeira pergunta. Né? E a segunda, qual é o efeito dos exercícios sobre ansiedade e depressão? O que vocês têm a dizer? Realmente o exercício ele afeta a ansiedade e a depressão? Ele ajuda a melhorar realmente? O que vocês acham? Então, aqui no livro de vocês, está dizendo que lá, né, nos Estados Unidos, né, esses problemas de saúde mental estão aumentando. Aqui no Brasil também a gente tem vários dados. Né, e isso causa muita despesa, né, sem contar assim, o próprio inchaço dos hospitais. Né? E aí, que solução, né, a gente vai ter para combater, né, esses transtornos aí, né, sem inchar o hospital ou os serviços de saúde? É o exercício, né, gente? É o exercício regular, como um valor terapêutico na redução de sentimentos de ansiedade e depressão. E o que os estudos falam, gente? Realmente ele diminui a ansiedade e a depressão? Exercício? O que vocês acham? Tá? Então a gente vai ver aqui no livro que foram feitos vários experimentos de correlação, né? Tentando relacionar o
exercício com a redução da ansiedade e depressão. Tá? Só que a gente não pode afirmar conclusivamente que foi o exercício que causou ou produziu a mudança nesse estado de humor. Tá? Não tem como a gente dizer, foi o exercício que ajudou ele a sair da depressão, foi o exercício que ajudou ele da ansiedade. Tá? A gente não pode afirmar isso de acordo com esses estudos. Mas eles já nos mostram que ele está associado a mudanças positivas no estado de humor e redução de ansiedade e depressão. Tá? Os estudos já nos dizem isso. Se você fizer exercício, né, isso vai influenciar muito bem, né, no seu estado de humor. Tá? Então, como é que ele classifica aqui, né, esses exercícios? Ele vai classificar junto à ansiedade, né, com efeitos agudos e efeitos crônicos. Ele vai intervir, né, na ansiedade dessa maneira, através de efeitos agudos e efeitos crônicos. Os efeitos agudos são aqueles que você obtém logo de primeira, né, depois que fazer exercício, né? Não tem quando a gente vai fazer um exercício, quando a gente vai dar uma caminhada, quando a gente vai malhar e etc. Quando a gente faz, a gente não fica se sentindo bem por causa disso. Né? Isso é um efeito agudo, né? É temporário, né? Isso ajuda. De acordo aqui com as pesquisas, eles diminuem bastante a ansiedade e a gente passa a ficar sem ansiedade de até 4 horas, né, depois de quando a gente faz o exercício. Né? E também temos os efeitos crônicos, né, que são aqueles efeitos na ansiedade e depressão que a gente obtém depois de fazer por muito tempo exercício. Né? Porque tem gente que faz exercício uma vez por semana e para. Né? Aí ela pega o efeito, né? Aí depois passa. Agora tem um efeito crônico, é quando você faz por 3 meses, 4 meses, 1 ano. Né? Isso aí também ajuda bastante. Né? Aí, aqui nessa parte, vai mostrar alguns estudos sobre a redução da ansiedade, né, que falando sobre isso justamente, né, que é o curto prazo do efeito dos exercícios e o longo prazo do efeito dos exercícios. Tá? Só que, assim, os efeitos pelos estudos tendem a se concentrar mais no de curto prazo. Né? As descobertas científicas, né? Porque os efeitos crônicos eles têm que acompanhar as pessoas de 2 a 4 meses para ver se o exercício faz efeito. Além disso, nós temos também várias técnicas de redução de ansiedade, como inoculação do estresse, relaxamento progressivo, corrida, como intervenção de controle do estresse, né? Tem uma série de exercícios aí que ajudam a controlar. Tá? Mas o fato é que os exercícios ajudam, né? Pelo que disse. Aí aqui responde, no caso, a segunda pergunta de vocês, que é qual o efeito dos exercícios sobre a ansiedade e depressão, né? Estão entendendo até agora? Está dando para auxiliar vocês aí a responder esse questionário? Então, vamos lá. Agora, para a terceira pergunta, né? Liste 3 explicações fisiológicas e 3 explicações psicológicas plausíveis para uma capacidade do exercício de aumentar o bem-estar psicológico. Vamos ver aqui. Esse quadrinho aqui, ó, por exemplo, ele vai dizer exercício crônico e saúde mental. Ele vai dizer aqui conclusões básicas, né, sobre ansiedade e depressão. Tá? Leiam aqui esse quadrinho que é importante. Vai falar aqui sobre os programas de treino, etc. Né? Aqui nessa parte. 378. Ó. Aí ele vai dar o resultado. Tem uma lida depois com calma. Então, vamos aqui para o terceiro. Exercício na redução da depressão. Então, a depressão, gente, ela é documentada, né, como uma fonte de sofrimento humano, né, bastante.
E tem muitas vezes que tem pessoas que elas acabam entrando numa depressão grave. E esse número tem aumentado bastante. E também junto de crianças e adolescentes. Mas ela é prevalente em quê? É mais em meninas e mulheres. As meninas e as mulheres, ela tem uma taxa muito alta de depressão antes dos 25 anos de idade, né? É uma taxa de 2 vezes, né, maior antes dos 25 e 6 vezes maior de 25 a 54 anos. Então, quem está entrando nessa faixa aí de 25 a 54 anos, né, tem que se cuidar, né? Principalmente as mulheres, né? Porque, pelo que a literatura fala, pelo que a gente estuda, né, as mulheres elas estão mais suscetíveis a entrar no quadro de depressão. E aí ele vai falar aqui que, embora a depressão ela seja tratada, né, com farmacologia, né, e com psicoterapia, né, os pesquisadores eles vêm identificando que o exercício ele, ajuda bastante na depressão. Vazando aí um pouco o áudio, deixa eu só fechar esses áudios. Então, ele vai mostrar aqui alguns estudos clínicos, é interessante vocês verem aqui esses estudos clínicos, né, para terem uma ideia, né, do que eles fizeram para chegar a essas conclusões, tá? E aí, olha aqui, os resultados de revisão de relatório sobre a relação entre o exercício e a depressão. É isso que está perguntando, né? Aqui. O que ele vai dizer? Esses efeitos positivos, né, do exercício na depressão são vistos em todas as faixas etárias, condições de saúde, raça, situação socioeconômica e sexo. Então, todo mundo precisa fazer exercício, né? E, ó, tá demonstrando aqui que o exercício é tão eficaz quanto a psicoterapia para reduzir a depressão. É até interessante, porque eu fiz por muito tempo psicoterapia, né? Porque todo psicólogo tem que fazer sua psicoterapia. Aí teve épocas assim que eu não fazia porque não tinha tempo, eu estava em outro lugar. Então eu praticava bastante exercício, né? E isso me supria bastante, né? Tanto do lado físico quanto psicológico, né? Ficava mais equilibrado nesse sentido. Então esses estudos aqui eles mostram isso, que o exercício ele pode também, né, reduzir a depressão e ser tão eficaz quanto a psicoterapia. O exercício ele produz maiores efeitos antidepressivos quando o programa de treinamento tem pelo menos 9 semanas de duração, né? Então, é aquela coisa que a gente sempre fala, né? As pessoas acham geralmente que esses transtornos psicológicos eles são que nem as doenças biológicas, né? Eles acham que se você tomar um remédio, uma semana depois você vai estar bem, né? Então, o transtorno psicológico ele funciona um pouco diferente. Para você conseguir combater o transtorno psicológico, você precisa de um tempo, né? Então, tanto na psicoterapia quanto nos exercícios, para você ter um resultado, né, você precisa passar um tempo para adquirir esse resultado, né? E aí ele vai falar que tanto o exercício aeróbico quanto o anaeróbico está associado a essa redução de estresse. Essa redução na depressão após exercício físico não depende de nível de condicionamento físico, tá? Então, não precisa ser uma pessoa com bom condicionamento físico para fazer o exercício, etc. Os efeitos ele vai sentir logo imediatamente, né? Se ele manter, né? E aí vem um dado, né? Que a maioria o problema é que a maioria das pessoas abandona a prática de exercícios logo quando começa, né? Esse que é o grande problema. As pessoas começam a malhar, aí melhora um pouquinho, aí para. Tá? Vamos ver aqui mais, tá? Então, aqui tem um conceito de humor, que costuma ser definido como um estado de ativação emocional ou afetiva de duração variada e costume, né? Então, o nosso humor, né, ele precisa ser ativado, né? A gente precisa estar passando por situações, né, que nos motivem, né, que
alterem o nosso humor, né, no sentido bom. Tá? Aí aqui, ó, ele vai dar até, para quem gosta, né, orientações para o uso de exercícios na melhoria de humor. Aí ele dá aqui umas dicas para um praticante de exercício que queira conseguir mudança de humor positiva. Os pesquisadores recomendam os seguintes procedimentos de orientação. Olha lá, quem tem um pouquinho de ansiedade e depressão, quais são os exercícios? Para dar um exemplo aqui. Respiração abdominal rítmica. Vocês devem conhecer, eu não conheço muito bem. Muitos autores estudaram o papel do exercício aeróbico versus anaeróbico na alteração do humor. Embora a pesquisa original sugerisse a necessidade do exercício ser aeróbico para trazer benefícios psicológicos positivos, pesquisas mais recentes demonstraram que o exercício aeróbico ou anaeróbico pode ser efetivo. O que parece mais importante é que seja gerada uma respiração abdominal rítmica, como em atividades como Hatha Yoga, Tai Chi, caminhada, corrida, bicicleta ergométrica com cargas leves e natação. Né? Então, esses exercícios aqui, eles ajudam a melhorar o humor. Aí depois vocês dão uma olhada aqui nesse quadrinho, aqui na página 381, que ele dá mais dicas legais. Então, ele vai aqui falar. Olha esse gráfico aqui interessante. Deixa eu diminuir um pouco. O exercício, ele vai aumentar o quê? Né? Ele vai aumentar a sua eficiência no trabalho, o seu bem-estar, a sua satisfação sexual, o autocontrole, a imagem corporal positiva, percepção, memória, locus de controle interno, funcionamento intelectual, até para quem estuda é ótimo exercício. Estabilidade emocional, confiança, positividade, desempenho acadêmico. Então, para quem estuda é excelente. E o que o exercício vai diminuir? Ele vai diminuir as faltas no trabalho, vai ajudar você a controlar o consumo de álcool, de raiva, de ansiedade, de confusão, na depressão, dores de cabeça, hostilidade, fobias, comportamento psicótico, tensão, comportamento tipo A e erros no trabalho. Então, para vocês terem uma ideia, né, do que o exercício pode nos proporcionar. Mas qual é, afinal de contas, esse efeito, né, do exercício no bem-estar psicológico? Então, tiveram várias propostas, né? Aqui que está começando a resposta lá da pergunta de vocês, né? Então, nós vamos ter explicações psicológicas e explicações fisiológicas, né, do efeito do exercício no nosso corpo, né, e no nosso bem-estar. As fisiológicas, elas são, né, como está dizendo aí, o aumento no fluxo sanguíneo corporal, mudanças nos neurotransmissores cerebrais, tais como norepinefrina, endorfinas e serotonina, né? Isso todo mundo sabe, quando a gente faz exercício, produz endorfina, né? Vai regularizar o aumento do consumo máximo de oxigênio, né? Porque a gente, durante o dia, a gente respira errado. A gente não respira da maneira correta. A maneira correta de respirar é pelo abdômen, vocês sabem, né? Só que a maioria adquire vícios de respiração durante o seu dia a dia e aí começa a respirar apenas aqui pelo pulmão, né? Por essa parte aqui, né? E o certo é lá pelo abdômen. Né? Além disso, reduz tensão muscular, tem alterações estruturais no cérebro, né? E aumenta na concentração sérica de receptores endocannabinoides. Por sinal, vocês viram que foi liberada a medicação aqui do canabidiol no Brasil. Então, explicações psicológicas. O que o exercício traz, né, do psicológico que afeta o nosso bem-estar? É o aumento na sensação de controle, sentimento de competência e autoeficácia, interações sociais positivas, melhoria no autoconceito e na autoestima e oportunidades para diversão e prazer. Tá? Então, eu vejo assim como importante que esse aumento na sensação de controle, porque hoje em dia as pessoas elas estão ficando mais descontroladas.
né, por conta, principalmente por conta dessa epidemia, né? Então as pessoas estão perdendo controle, estão brigando por nada, as pessoas estão se separando aí, o número de agressão aumentou. Teve um conselheiro tutelar que me falou aí que tem pessoas que estão se batendo já dentro de casa por causa dessa epidemia, né? Então, o exercício ele ajuda nesse ter o controle, nesse autocontrole, né? De você não ser explosivo e etc. Né? É importante. Aí também trabalha na tua competência e autoeficácia, porque quando a gente começa a fazer o exercício, né, a gente evolui também. Né? Quando a gente começa é bem ruim, né? Bem lento, né? Devagar. Aí quando passa outro dia, você vai fazer de novo, você já começa a perceber uma melhora. Né? Passa uma semana, você já está fazendo alguns movimentos legais, já está aprendendo alguma coisa. Então, isso que eu gosto da área do esporte por causa disso, porque ela traz para a gente, né, para o nosso dia a dia, eu tiro muito do esporte para o nosso dia a dia. Porque é feita que, como no esporte, para você ser bom no esporte, você precisa ir devagar, né? Gradual. E aí você vai sentindo mais competente, mais autoeficaz. Se você consegue levar isso para a vida, né, isso é excelente. Tá? Então, essas seriam aqui as explicações. Tem outras aí, né? Explicações fisiológicas e psicológicas. E estaria aí, né, na segunda questão. Né? Opa, na terceira, desculpa. Tá? 3 explicações fisiológicas e psicológicas para a capacidade de aumentar o bem-estar no exercício psicológico. Até agora, vocês conseguiram encontrar as respostas aí, quando vocês estavam tentando fazer sozinhos? Pode jogar no chat aí também, se quiser. Me embananei um pouco mais na segunda, assim, na questão de explicar o negócio do bem-estar. Tá, mas aí agora que eu expliquei, deu para entender melhor? Bora ver o que sai aqui. Tá certo, então. Vamos lá, deixa eu só pegar aqui um negócio aqui. Só para mandar uma mensagem. É bom você ler ali no início, porque no início tem uns experimentos que eles fazem, né? E aí eles vão fazendo assim uns exercícios, uns experimentos com exercícios, né? E aí eles vão mostrando os resultados de como as pessoas iam melhorando, né, depois de fazer os exercícios comparado a pessoas que não faziam. Aí é interessante tu ler lá no início para te explicar melhor, né? Tá bom? Vamos ver aqui qual é a quarta. Quais as orientações que devem ser lembradas ao usar o exercício como fator associado a outros tipos de terapia? Vamos ver aqui. Tá, aí aqui ele vai falar também sobre a questão da personalidade e o funcionamento cognitivo, né? Porque o exercício ele ajuda muito no controle emocional da gente, né? Então é interessante vocês lerem aqui também. Tá? Aqui ele coloca aqui, por exemplo, o exercício para aumentar o bem-estar em casos especiais, como por exemplo pessoas que têm HIV, né? Porque ela já é uma síndrome de imunodeficiência, né? E quando você faz o exercício, aumenta a sua, o seu sistema imunológico, né? A esclerose múltipla, né? O câncer também, ele vai falando aqui exemplos, doença de Parkinson, a diabetes, né? Então depois dei uma lida, a doença cardíaca coronariana, dei uma lida aqui nesse quadro, né? Que ele vai explicar cientificamente, né? Como é que melhora isso, tá? Os exercícios. Tá bom? Vamos ver aqui o outro tópico. Tá aqui, exercício e resiliência, né? Que é da parte psicológica mesmo. É isso. Então, vocês já ouviram essa palavra? Resiliência? Alguém já ouviu falar? O que é resiliência? Agora ver se você entendeu. É tipo assim, resiliência é você ter a capacidade de ter foco e nunca desistir.
Aham. Mais ou Isso. menos isso? Seria nesse sentido. Aham. É, Só que isso vai variar um pouco de pessoa para pessoa, né? Não existe aquelas situações, por exemplo, que nem agora mesmo, né? Tem muita gente que está perdendo pessoas, né? Tem pessoas que estão ficando mal, né, por conta do isolamento, né? E tem outras pessoas que não, né? Tipo, estão tirando de letra, estão passando, né, de boa, né? Mesmo com esse Não estou sofrimento tirando de todo. letra, não, professor. Mas é porque tá difícil, né? Mas assim, Rapaz, o negócio é complicado. porque ninguém nunca tinha passado por isso, né? Eu acho que é por isso que tá mais complicado, né? Mas assim, dentro disso tudo, nós temos que ser resilientes. O que Isso que sim. o que que é ser resiliente, né? É uma característica da nossa personalidade, entendeu? Alguns já têm isso desenvolvidos, entendeu? Mas você pode desenvolver isso também, tá? Mas é um traço da tua personalidade, tá? Que tem a ver com o quê? Que ajuda a pessoa a suportar situações estressantes, né? Ou enfrentá-las, tá? Então a gente sabe que o estresse ele produz efeitos debilitantes mínimos em uma personalidade resiliente, tá? Você é resiliente se tiver esses três traços aqui. Então, faça uma autoanálise aí vocês, se vocês são resilientes ou não. O senso de controle pessoal sobre eventos externos. Então, é o que a gente está vivendo agora, né? O mundo está caindo aí, né? E algumas pessoas estão se desesperando, tem outras que não. Né? Então, Professor, isso tem a ver com senso de controle pessoal. Oi, pode falar. em algum caso, a pessoa pode deixar de ser resiliente? Pode, dependendo da situação, pode, né? Porque tem situações e tem situações, né? Tem pessoas que, por exemplo, agora, né, Bruno? É um momento agora que ninguém nunca passou na vida, né? Então a gente não sabe direito qual é o efeito que isso vai ter na personalidade da pessoa. Então pode ser que uma pessoa que a gente olha, né, assim, não, esse cara, né, ele é forte, ele vai aguentar, né? Pode ser que não, pode acontecer realmente, né? Mas assim, Entendi. o normal é que uma pessoa resiliente consiga, né? Mas eu assim, a minha opinião, né, devido a essa situação que todos nós estamos passando juntos, fica difícil de avaliar, né? Porque é algo novo. Porque tem alguma pessoa tua que tu conheceu que era resiliente e não tá mais? Era eu mesmo. Você mesmo? Era. Pois é, É isso, então professor. Eu tenta procurar sempre digo ficar o frio. seguinte, eu sempre digo o seguinte, quando acabar toda essa situação de pandemia aí, se os psicólogos já eram necessários, vai ficar muito mais, porque a cabeça de muita gente virou pirulito mesmo, que nem diz a história, né? Até Uhum. aquelas pessoas que eram mais centradas, ficou meio confuso. Bem estressante. É complicado, né? A gente não sabe direito qual vai ser o efeito ainda disso, né? Quando terminar, né? Mas eu creio assim que vai mudar muito, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, eles já estão dividindo, né? O antes e o depois da pandemia. E de lá para frente eles estão já mudando vários comportamentos de como é que vai ser. Não sei como é que vai ser aqui no Brasil, né? Que o Brasil é sempre uma caixinha de surpresa, né? A gente nunca sabe como o povo vai reagir, né? Mas O vamos lá. Brasil está mais que uma caixinha bomba. Pois é, né? Como é que pode, né? A gente está passando por essa situação e está tendo essas crises políticas, né? E ó, É horrível isso. A gente precisando, né? E esses políticos aí brigando. Então, outra coisa, né? O outro traço aqui é o senso de envolvimento, compromisso e propósito na vida cotidiana. Então, se você tem um comprometimento, né, com você mesmo, com algo que você faça, né?
Porque o que está acontecendo? Muitas pessoas estão desistindo, né? Tipo, não vou fazer mais isso, eu não vou fazer mais aquilo, né? Não sei o quê. Né? Tá perdendo o senso de envolvimento, de compromisso. Isso te ajuda a ser resiliente, né? Se você tem um senso de envolvimento, de compromisso, de propósito, você persiste, né? E flexibilidade de se adaptar a mudanças inesperadas, percebendo-as como desafios ou oportunidades de maior crescimento. Que é isso também que a gente está vivendo, né? É uma situação nova, que a gente tem que se adaptar, é inesperado, ninguém passou. Né? Mas isso também traz desafios para a gente e oportunidade de crescimento. Eu acredito que depois que a gente sair dessa, né, a gente vai estar com certeza mais maduros, mais crescidos, né? Até mesmo quem deu uma fraquejada aí, né, Bruna? Não desiste não, beleza? Falta um pouco aí. Não, eu falei isso porque na parte de adaptação, não tem? Sim. Antigamente, teve uma época que eu fui correr, parecia que estava tudo leve. Corri 16 quilômetros com um parceiro meu. Tranquilo. Só que aí passei um tempo sem correr, eu supor que a última vez que eu tinha corrido 5 quilômetros. Tinha feito ali uns 27 minutos. Ontem eu fui correr, não consegui correr os 3 quilômetros completos. Não passei uma semana sequer sem correr. Mas agora tu não deve te cobrar, eu acho que é assim, a minha opinião, tanto como teu professor quanto o psicólogo. Esse é o momento agora que tu não deves te cobrar por resultados. É o momento agora de fazer o exercício só para manter. Né? E que bom que tu tá saindo para manter. Então procura não te cobrar agora resultado. Deixa isso para depois. Tá? Okay. Minha dica para ti. Tá bom? Ok. Tá, gente? Então são esses 3 traços aqui que vocês devem fazer uma autoanálise, né? E verificar se vocês têm isso aqui. Né? Lógico que nunca vai ter, né, sempre os 3 assim, porque tem momentos que a gente está um pouco desequilibrado, né? Mas a gente sempre tenta manter, né? Tá? Vamos ver aqui o que mais que ele vai falando. Tem essa parte aqui sobre funcionamento cognitivo, que é interessante vocês lerem também. Né? Vamos ver aqui. Aqui embaixo ele dá o resumo. Revisões de literatura sobre a relação entre condicionamento cardiovascular e função cognitiva em idosos revelaram alguns achados interessantes entre eles. Né? Olha lá, eles fizeram pesquisa com idosos, né, sobre condicionamento vascular e função cognitiva. Então, o que eles perceberam? Que o treino de condicionamento físico teve efeitos benéficos na função cognitiva em idosos. Esses efeitos foram maiores em tarefas envolvendo o controle executivo, tais como planejamento, agenda, memória de trabalho e coordenação de tarefas. Então, olha lá, em idosos, o exercício ajudou eles a melhorar a memória, a se planejar melhor, a coordenar melhor. Olha lá. O que mais? O treino de condicionamento físico, combinando com programas de força e flexibilidade, tiveram um efeito positivo maior na cognição do que o treino de condicionamento físico, com apenas o componente aeróbico. Tá? Então, no idoso é bacana fazer, não precisa nem forçar o exercício, né? Não precisa fazer muita série, mas ele fazendo exercício já ajuda ele a pensar melhor, né? A lembrar das coisas, né? Tem tudo isso, né? Porque já no idoso a gente não pega muito pesado, né? No exercício. Melhorando a qualidade de vida com os exercícios. Tá? Aqui, essas caixinhas aqui no livro de vocês, procurem ler, porque são mais para complementar o estudo de vocês, só que algumas têm umas histórias bem interessantes. Tá? Dei uma lida lá. E aqui. Olha aqui. Aí aqui ele vai falar a relação entre exercício e qualidade de vida. Qual é a relação entre exercício e qualidade de vida que os estudos apontam? Né? Eles vão dizer o quê? Que, primeiro, aqui, indivíduos fisicamente ativos tendem a ter melhor saúde, relatar mais energia, mostrar atitudes mais positivas em relação ao trabalho e relatar maior capacidade de lidar com estresse e atenção de pessoas que não são fisicamente ativas. Né? Então, o exercício ele ajuda, sim, bastante, não só na hora, mas para o nosso dia a dia também ele ajuda. Né?
ele produz pequenos aumentos no tempo de sono total, embora isso não tenha efeito sobre o tempo que a pessoa leva para adormecer. Né? Então, eu já li em outros livros que ele ajuda, né, o exercício a regular tanto o sono quanto a alimentação. Né? A pessoa, quando começa a fazer exercício, ela começa a comer menos, né, começa a controlar mais. Não sei com vocês, né, mas comigo, quando eu começo a malhar, né, eu começo a dormir no horário, eu começo a comer menos, começo a me educar mais, né, nos hábitos alimentares. Acontece isso com vocês? Por isso que é bom também para o pessoal da nutrição, né? Acontece assim, professor. Eu nunca fui de muito exercício, não. Mas o ano passado, quando eu foquei mais, eu ia mais para a academia, eu fazia mais exercício, eu senti que eu dormia melhor. Até a alimentação, não sei se era por causa que a gente ia se adaptando, mas, ó, por exemplo, eu parei de comer doces, eu parei com muita alimentação que era prejudicial. Então, a gente pode observar isso. Já no começo do ano, quando eu relaxei, tipo assim, parece que voltou tudo, não tem? Aí agora essa pandemia, o negócio tá complicado. É verdade. Pois é, esse que é o grande problema. Né? Porque todo mundo está perdendo o ritmo, né, dessa pandemia aí. Então temos que tentar não perder. O outro efeito positivo. Né? Tempo, sono, tá aqui. Estudantes universitários, olha lá, que participaram de um programa de condicionamento de resistência relataram qualidade de vida significativamente mais alta do que os que não praticam exercício. Né? Porque a gente sabe que rotina estudante universitário é estressante. Né, gente? Então, fica aí sempre a dica para fazer exercícios. Adultos mais velhos, fisicamente ativos, relatam maior satisfação de vida, atribuível à menor dependência de outras pessoas, e melhor saúde física geral do que aqueles que não são fisicamente ativos. Tá? Então, para quem é adulto, idoso, né, não pode ficar com aquela ideia, não vou mais fazer exercício porque eu não consigo, sou velho, né? Geralmente tem essa história, né? Não, hoje em dia, né, todo mundo tem que fazer exercício. Variáveis sociodemográficas como renda, educação, estado civil e idade não estão significativamente relacionadas à percepção de qualidade de vida. Então não tem nada a ver, todo mundo precisa fazer, né? O pobre, o rico, todo mundo precisa de exercício. Tá? E programas de exercício contribuem para a qualidade de vida da pessoa porque influenciam o afeto, percepção de estresse, saúde física e satisfação de vida. Então, ele melhora o nosso conhecimento, como eu falei para você, né? Melhora o conhecimento seu em relação ao seu corpo, ao seu psicológico. Então, é importante. Tá? Aí ele vai complementar que, embora o exercício possa ter efeitos negativos, tais como fadiga, lesões por uso excessivo, redução de energia na qualidade de vida, se o indivíduo tiver hábito de treinar demais, o exercício, na maior parte de vezes, está associado a diversos índices relacionados à qualidade de vida. Então, aquilo que eu falei no início, né? Autoestima, autoconceito, prazer, diminuir o sentimento de estresse fisiológico, psicológico, autoconfiança, estado do humor, né? Então, tudo isso aí. Aí tem esse aqui eu não cheguei a ler, tá? Depois dei uma lida, examinando o barato do corredor. Não sei o que é isso aqui, deve ser a questão da respiração. Porque tem... Já ouviram falar do yoga, né? O yoga, ele trabalha a respiração e eles dizem, né? Eu acredito também, porque eu já pratiquei mais a meditação, não o yoga. Eu estou com vontade de praticar yoga agora. Mas que dependendo do seu estágio, né? Você consegue transcender, né? Você vive uma experiência espiritual, né? Quando você faz certinho lá, né? E aqui eu acredito que ele vai falar a mesma coisa aqui. Ele vai trabalhar o lado espiritual, né? da pessoa, né? Através da corrida. Tu corre, né, Bruno? Sim. Dá uma lida aqui depois aqui sobre isso. Acho que tu vai gostar. Ok. Tá?
Como é que tu te sente depois que tu corre bastante? Quando eu corro bastante, quando eu chego em casa, eu sinto aquele... Vamos supor, esse tempo que eu passei sem correr, eu sinto aquele aperto assim no peito. Só que aí, quando eu tomo um banho, me alivio mais para descansar, me sinto mais aliviado, um pouco mais leve. E no outro dia, como é que tu te sente? Pai, no dia que eu não tô com as pernas doídas, né? Aí isso é normal, eu me sinto normal. Mas tu já chegou a ter uma experiência assim meio transcendental, correndo? Uma coisa espiritual, nada assim, o psicológico? Tu já teve algum insight, como a gente diz dentro da psicologia? Tu já teve uma visão interna quando tu corria? Alguma sacada? Não, nada. Parou para reparar nisso, né? Não. Então dá uma lida aqui, isso aqui, né? Porque tem pessoas que elas levam pro lado transcendental, entendeu? Com insight e etc, né? Para mim, por exemplo, eu fazer arte marcial é substituir a meditação, né? Porque eu fico bem zen e tal, né? Quando eu faço arte marcial. Dá uma lida aqui depois. Eu, por exemplo, professor, quando eu estou assim, muito estressada, assim, tipo elétrica, aquela agonia, eu boto a roupa que digo, vou já caminhar. Olha lá. Aí, caminho, vou até lá na portaria e volto. Quando eu chego em casa assim, parece que eu joguei um peso que tinha nas costas, no meio da rua, para lá mesmo, e ficou, não tem? Aí que eu tomo banho, eu relaxo, assim, parece que eu sou outra pessoa. Quando tu caminha assim, tu vai esquecendo teus problemas, como é que é a tua cabeça durante a caminhada? O que tu fica pensando? Tipo assim, eu saio de casa bem estressada, mesmo dando veneno. Aí eu começo a caminhar, aquilo ali parece que, tipo assim, que eu vou flutuando. Parece que eu vou flutuando. E tanto que quando eu chego em casa, assim, parece que eu joguei uma carga fora. Entendi. Comigo é parecido, tá? Quando eu vou, por exemplo, praticar arte marcial, eu já vou com a cabeça assim cheia de coisa, né? Ah, tem que preparar trabalho, tem que fazer aula, etc, não sei o quê. Aí quando eu treino arte marcial, parece que desliga, parece que corta tudo, sabe? Uhum. Parece que dá uma reiniciada no sistema. Não sei se acontece isso com vocês, né? Eu esqueço tudo, aí a minha concentração, ela fica tudo para aquilo ali. Até porque se eu não me concentrar, eu levo porrada, né? Mas fica tudo para aquilo ali. Pois é. Né? Aí eu esqueço tudo, assim, né? E aí ajuda bastante, porque, por exemplo, controla, porque eu também sou uma pessoa muito ansiosa, então tenho muitos pensamentos, né? Um atrás do outro. Aí quando eu vou praticar, parece que corta, assim, né? Dá uma pausa neles, né? Por um bom tempo. Aí depois que vai voltando, etc. Né? Não sei se vocês, na prática de vocês percebem isso, né? Então, aí o exercício aqui ele vai falar, né? Ele pode ser um auxiliar na terapia, né? Que ele fala, né? Ele vai dizer aqui que pesquisas demonstraram que o exercício pode ajudar a reduzir esses estados psicológicos negativos e que o exercício aeróbico está relacionado ao aumento da autoestima, melhoria do humor e níveis mais altos de produtividade no trabalho. Não surpreende que o uso de intervenções físicas, inclusive alguma forma de exercício, tenha recebido cada vez mais atenção. Então, a gente vai colocar aqui alguns estudos, tá, sobre os exercícios. É bom vocês lerem, né? Tá? E aí ele coloca aqui, né? Correr pode ser um auxílio barato, ágil e eficiente a psicoterapias tradicionais e oferece benefícios de saúde adicionais com maior eficiência cardiovascular e controle de peso. É aquilo que eu sempre digo, né, gente? Às vezes a gente não precisa gastar para a gente se exercitar, ou então, às vezes, até, como eu costumo dizer, né? Às vezes os casais estão. Agora não, né? Mas às vezes os casais eles ficam trancados em casa, não vou sair porque eu não tenho dinheiro, né? Tipo, vai numa pracinha, né? Vai em algum lugar, né? Vai para a igreja, né? Locais que não precisa Professor gastar. Carlos. Oi, pode falar. E tem também uns programas bem bacana que é gratuito, que você pode fazer em casa, yoga, entendeu? E é com pessoas especializadas, não é blogueiro, não é nada. É professores mesmo,
ensinando, entendeu? Como fazer a prática do yoga. Eu faço em casa. É muito bom, que trabalha corpo e mente. Não trabalha aquela aparência de um corpo sarado nem nada, mas trabalha o relaxamento corporal, posições que você não dá conta de fazer. Com o tempo você passa a fazer, relaxa o corpo, relaxa a mente, ajuda você aprender a fazer uma respiração certa, inspirar, respirar, tudo. E é gratuito, basta você procurar no Google e professores qualificados em yoga dando aula gratuito. Ah, é? Bota professores e yoga, é? Isso, tem aquela... Ela é formada, eu faço sempre as aulas dela, é a Solange Frazão. Ela é um exemplo de pessoa, vai fazer 60 anos, né? E ela é educadora física, né? E além é formada e faz essas aulas de yoga. Legal, também. Vou procurar. Eu faço sempre com ela. Eu faço sempre com ela. Eu faço, porque yoga você necessariamente não precisa... Precisa sair, né? Nem muito espaço. Você não precisa fazer todos os dias. Você fazendo 2 vezes na semana, 1 vez na semana, é o suficiente. Então, eu faço todos os sábados com ela. Assim, eu faço todos os sábados. Então, você faz em cima da sua cama, dentro do seu quarto, um espaçozinho, sentada, porque você começa com aquela posição sentada, borboleta, né? Então, e ali sucessivamente vai fazendo o processo de atividade de yoga. Não precisa de espaço, você precisa de um espaço silencioso, tranquilo, para você fazer, porque não adianta você fazer yoga num espaço barulhento. Eu também concordo. Barulho, se você tiver aquelas músicas relaxantes, você coloca, se você tiver sons de pássaro, você coloca. Então, é assim, não adianta você fazer yoga onde tem gente conversando, onde tem televisão ligada, onde tem... Não, é você e somente o seu corpo, só isso. Bacana, valeu pela dica. Eu vou dar uma procurada nessa Solange aí e em outros professores. Eu conheço o mestre De Rose, não sei se tu ouviu falar, é um dos mestres mais antigos da yoga aqui no Brasil. O cara tem uns... acho que ele já está com uns 90 anos e ainda pratica. Sim, não, é porque é para mente e corpo, então tem que trabalhar a vida inteira, né, professor? Principalmente na velhice, que você fica com a mente mais fraca, então você vai ficar com a mente sã, fazendo esse tipo de atividade. Concordo também. Beleza, valeu pela dica aí. Tá? Aí aqui, ó, para a gente fechar, né, que já está no nosso horário, tem orientações para o uso de exercício físico como terapia. Você responde a 4ª questão, né? Mas deu para vocês se situarem aí já, né? Não vai dar tempo de responder as outras, mas deu para vocês situarem no capítulo, né? Procurem ler lá com mais calma depois. Leiam as pesquisas que eles fizeram, porque é importante também para vocês entenderem como é que eles chegaram a esses resultados. Esses resultados eles chegaram depois de várias pesquisas. Tá? Então, quais são as orientações para o uso do exercício físico como terapia, para a gente fechar hoje? Investigue o histórico da prática de exercício do cliente, boas e más experiências. Forneça um diagnóstico preciso do problema psicológico. Use uma prescrição de exercício individualizada quanto à duração e intensidade e a frequência. Avalie a influência da família e dos amigos para facilitar o apoio. Desenvolva um plano para qualquer falta de adesão e padrões irregulares de exercício. Torne o exercício prático e funcional, tal como pedalar até o trabalho, fazer trabalho físico pesado. E encoraje o exercício como um auxiliar para outras formas de terapia. Uma abordagem terapêutica multimodal é mais eficiente do que o uso de uma única intervenção. Inclua diversas atividades que aumentam a adesão ao regime dos exercícios. Por fim, assegure que a terapia de exercício físico será feita apenas por profissionais qualificados, embora não tenham sido estabelecidos critérios exatos. A sugestão de que a qualificação formal e experiência prática nas ciências psicológica e esportiva são necessárias, já que a terapia com exercícios adota uma abordagem multidisciplinar do tratamento. Isso aqui pode ser até uma outra vertente de trabalho para vocês, gente. Vocês já nunca pensaram em trabalhar com pessoas com ansiedade, depressão, junto do psicólogo? É uma boa, né? Uma outra maneira, uma outra área aí que vocês podem estar se inserindo,
né? E junto o pessoal da nutrição também, né? Porque aí pode agregar, né? E tá ganhando também um dinheirinho em cima disso, né? Tá, gente? Então, deu para vocês se situarem aí no capítulo, aí vocês conseguem procurar depois o resto das perguntas. Só faltaram 2, né? 3 perguntas. Tá, gente? Estão vivos aí? Responda aí. Então, Sim, tá professor, assim, a gente vai tentar, senão na próxima aula a gente fala se deu conta ou não. Tá, beleza. Tá, então esse aqui é o... E manda essa gravação, professor. Tá gravando aqui, eu vou postar lá no YouTube, aí eu já vou passar para vocês, tá? Aí esse aqui, Tá bom. aqui encerra, então, nossos conteúdos, tá? A partir de agora a gente só vai revisar, tá? Essas 2 semanas até chegar lá na É o dia semana da da prova, prova. né? Até o dia da Tá prova. bom. Chega, né, gente? Chega, né? É, professor, chega mesmo, porque, meu Deus. tem coisa demais. Verdade. Tem, né, Sandra? Tem coisa demais. Então, Tá bom, então, mas vai dar gente. tudo certo. Vai dar, graças a Deus. Tá, gente? Então, bom dia para vocês, tá? Tudo de bom aí, tá? Até Bom dia. semana que vem. Tchau, tchau.